jornalistas. Agora tem uma história difícil, é uma imagem inclusive impressionante. Um frentista foi morto a tiros por impedir que um homem usasse o banheiro feminino. Nesse domingo, em Porto Alegre, aconteceu esse episódio. De acordo com as autoridades, um casal foi ao posto de combustíveis com o objetivo de usar banheiro, o toalete. Só que o funcionário acabou impedindo que um homem acessasse o local que é destinado às mulheres. E isso gerou uma discussão. Depois desse bate-boca, o homem sacou uma arma e disparou contra o frentista, que morreu ali, no local. A Polícia Civil informou que investiga o caso e trabalha para identificar a dupla. Que situação terrível, que morte absurda, besta. Você, delegado Palumbo, é até difícil comentar, né, sem que a gente expresse essa indignação, que é uma coisa absurda, né? A dor, né, que perde a vida na mão de um assassino, que sai ali tranquilamente, com a certeza da impunidade. O trabalhador, o frentista, apenas agiu corretamente. Se você é homem, você tem que entrar num banheiro masculino. Se você se identifica como mulher, você vai lá no seu banheiro feminino. Agora, se você pega um marmanjo que está ali, vestido de homem, de barba, ele querer usar um banheiro feminino, isso está errado. E aí ele tenta fazer o trabalho dele ali, né, para manter a ordem, e toma tiros e morre na mão de um criminoso que provavelmente vai ser encontrado pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, depois que ser decretada a prisão dele. Vai responder esse processo preso ou não. Se ficar preso, vai ficar preso pouquíssimo tempo e vai receber um monte de regalia. Absolutamente um monte. Vai ter a progressão de regime, que nós estamos lutando para acabar com essa progressão. Se pegou 30 anos, que se cumpra 30 anos. Porque os pais desse frentista, os eventuais filhos, a esposa desse frentista, eles vão carregar simplesmente para o resto da vida a dor da ausência do parente que eles tanto amam, que se foi na mão de um criminoso. Eu gosto de citar o exemplo da Ana Carolina Oliveira, que com tristeza, né, teve a sua filha defenestrada, jogada pela janela. Ele pegou 32 anos, o Alexandre Nardoni, e ficou míseros 16 anos. E isso causa sofrimento à Ana Carolina Oliveira. Eu sei disso porque eu sou muito próximo dela, sou amigo dela, falei com ela hoje e todos os dias ela se lembra da pequena Isabela Nardoni. Vamos esperar que a justiça seja feita e que este criminoso assassino seja colocado o mais rápido possível nas grades. Mota, o funcionário quis cumprir as regras do estabelecimento, né? Provavelmente ele tem um gerente, um supervisor ou até o proprietário do posto de combustíveis que disse, tem um banheiro masculino e feminino. Não deixa a mulher entrar no de homem e homem entrar no de mulher. Você tem que manter a ordem aqui. Então, cumpra o seu papel, paga o seu salário para isso. Ok, funcionário ali tem que tomar conta daquela situação. E aí o camarada queria entrar no banheiro das mulheres, ele disse, olha, não pode, você não pode fazer isso. Você não tem autorização para entrar no banheiro feminino. O camarada puxou a pistola e matou o trabalhador. Mota. Pelo que eu vi na notícia, Caniato, na verdade ele queria entrar com uma mulher, ele estava acompanhado com uma mulher e queria entrar junto com ela no banheiro. Então, eu acho que não se trata, né, para que a gente não dê um tom errado a essa notícia, o homem queria entrar junto com a mulher no banheiro. Talvez não fosse para fazer necessidades e sim alguma outra coisa com a mulher, né? Transformar o banheiro em motel, né? Possivelmente. Agora, é óbvio que um crime como esse é incompreensível. Tá? Há muitos crimes que são incompreensíveis. Você não sabe o que se passa na cabeça de um sujeito que tira a arma e atira em alguém por causa de uma besteira. Mas isso acontece com frequência muito grande. E aqui no Brasil essas pessoas não são punidas. Não há punição. Como o delegado falou, esse sujeito provavelmente, rapidamente, vai ser preso. E o que vai acontecer com ele? Numa pior hipótese, ele vai ficar alguns anos preso. Ora, se os traficantes que mataram, torturaram, sequestraram o jornalista Tim Lopes aqui no Rio de Janeiro, ficaram menos de 10 anos na cadeia, esse é o teto para esse assassino.
Mais de 10 anos ele não vai ficar. Já começa por aí. E ele vai ter direito a todos esses benefícios que a gente sempre apresenta aqui como absurdo, né? Progressão de regime, saidinha, visita íntima, remissão de pena por leitura. Então, esse é o triste retrato de um país que não reconhece que existem pessoas como essas, para as quais a vida não vale nada e que, se não forem punidas, se não forem separadas da sociedade, elas vão voltar a cometer esse tipo de crime. Como é que você vai considerar uma pessoa que comete um crime como esse como ressocializada? Qual é o teste que você vai aplicar a esse sujeito para que vai garantir que ele jamais vai cometer um crime como esse? É óbvio, uma pessoa que cometeu um crime como esse, amanhã pode cometer outro. Você, Cristiano Beraldo, esse caso absurdo que aconteceu no sul do país, que culminou na morte desse frentista, desse trabalhador. Caneta, essa imagem ela é muito mais ampla, ela é muito mais barulhenta, atormentadora do que simplesmente a morte absolutamente injustificada desse trabalhador. Porque quando a gente olha o tipo de atitude que esse marginal teve de sacar uma arma diante de uma discussão, luz do dia, diante de outras pessoas, e disparar para tirar a vida de um estranho, que a gente, pelas imagens aqui, não promoveu nenhum tipo de agressão física ou, de alguma forma, algum tipo de ameaça que pudesse colocar esse marginal numa situação de reagir. Ele simplesmente optou por sacar a sua arma, machão que certamente ele devia estar nessa discussão, se achando cheio de razão, porque estava com uma arma na cintura. E aí esse marginal saca a arma, dispara, tira a vida de uma outra pessoa e sai andando tranquilamente. E aí a gente precisa refletir sobre isso. Qual é o valor da vida no Brasil? Quanto vale a nossa vida no Brasil? O que custa para que nós, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, simplesmente saiam um dia para trabalhar, para ir ao mercado, para ir à farmácia, para passear com o cachorro, e de repente eles não voltam para casa porque um marginal exatamente como este aí das imagens, para quem nos acompanha por imagens, resolveu ser um machão que, se você não faz o que ele quer, ele tira a arma e te mata. A vida no Brasil não vale absolutamente nada. E é essa certeza que faz com que este marginal aí tire a vida de alguém, certamente não foi o primeiro, e sai andando tranquilamente. E aí eu tenho que perguntar, esse marginal assassino é recuperável? Qual é o bem que este marginal produz à sociedade? Por que existe um sistema que quer proteger este marginal assassino? Alguém que tirou a vida, eventualmente, de um pai de família, eventualmente de alguém que estava fazendo planos para o seu futuro, que sustentava seus pais, que tinha responsabilidades, que tinha um futuro pela frente. A vida desse cidadão acabou de uma forma completamente injustificada. E a gente vai ter que assistir até quando o sistema brasileiro passar a mão na cabeça desse assassino. É inaceitável, ninguém aguenta mais esse tipo de situação. É inacreditável que a gente veja essa situação se perpetuar e a gente não vê uma reação à altura da ofensa que representa a vida no Brasil não valer absolutamente nada. Do rico,
do pobre, da classe média, seja lá quem for. Então, Caniato, é uma cena que causa revolta. E eu espero que esta revolta seja canalizada numa pressão para que os agentes públicos responsáveis, o Congresso Nacional, tome as medidas necessárias para a gente acabar com essa Disneylândia de marginal que se transformou o Brasil. É uma imagem muito forte, a gente vai seguir acompanhando qualquer atualização, qualquer novidade. A gente traz para você que acompanha a programação aqui da Jovem Pan News.